Como lucrar mais com as suas marmitas saudáveis? Vamos pro mercado pra gente saber como a gente faz isso? Antes mesmo de você montar o seu menu, o seu cardápio da semana, o interessante é você vir no mercado, dar uma olhada no que tem de promoção para você fazer ali as suas marmitas dessa semana. A gente sabe que certos grupos de legumes e verduras em certas épocas do ano são mais baratos. Você pode usar isso a seu favor, deve, mas a gente também tem que entender que vai ter que diversificar. Então, você pode às vezes também comprar uma quantidade maior, que se não estragar, para usar na semana seguinte de uma forma diferente, de formas diferentes. Então, dessa forma você consegue economizar bem, né, na montagem da sua marmita. E você consegue lucrar mais. Quando você chegar no mercado, já tem uma lista do que sobrou na sua casa da semana anterior. Como alho, cebola, arroz, feijão, produtos que na verdade eles não estragam. Grão de bico, lentilha, tudo tem, né? Tudo que sobra você consegue fazer de uma outra forma na semana seguinte. Claro, coisas que não estragam, né? Mas isso faz uma diferença no mercado semanal. Então aí você vai conseguir ver seu lucro mais, porque senão você está comprando grande quantidade e aí tipo, o dinheiro está saindo e você não está vendo. Calma, o mercado tá ali, você sabe ali o que usar, que a gente está passando o menu para vocês. Então é mais fácil você economizar também dessa forma. Com uma lista no mercado. Entrou no mercado, tem uma lista do que você precisa comprar. E do que você já tem. E a gente vai dar aqui dica de alguns hidratos. Por exemplo, aqui a gente tem a batata, a gente tem a ecológica, que sai 2 euros o quilo, e a batata comum, que sai €1,10 o quilo. A gente também aqui trabalha com a batata doce, que se chama boniato, só para vocês aprenderem. E a batata doce é boniato e é R$2,79 o quilo. Então é bem diferente da batata comum, que é €1 o quilo. A gente tem também a mandioca, que ela sai R$2,99 o quilo. E agora a gente vai dar uma outra opção de carboidrato. Esse aqui é abóbora, aqui se chama calabaça. Isso aqui é uma variedade, quer dizer, tem um preço maravilhoso. A gente faz purê de abóbora, abóbora, surpresa de abóbora. A gente faz abóbora em lascas no forno com especiaria. Sim, sopa de abóbora. E tem mais. A gente faz purê, uns bolinho de abóbora com frango. Bolinho de abóbora com frango. Muita coisa de abóbora, que agora a gente veio aqui na minha mente isso. Purê de abóbora, sopa de abóbora, surpresa de abóbora. Abóbora em lascas no forno com especiarias. E as bolinhas com frango. Tá vendo? Como vocês podem diversificar com o mesmo produto. Uma opção de carboidrato também que a gente trabalha é o macarrão integral, espaguete. O quilo tá mais ou menos R$3,90. A gente usa o penne, parafuso. O penne tá R$3,98 o quilo e o parafuso R$3,98 também. Para cada macarrão a gente usa em determinadas receitas, então nem sempre você vai usar o mesmo para todos. Não, você vai fazer para cada um, a gente ensina a fazer uma receita diferente. Essa parte aqui, que são com farinha branca, vocês esquecem, essas não pertencem a vocês. A gente também trabalha com quinoa. Esse aqui é 7 euros o quilo, mas claro que a gente não compra aqui, a gente compra num lugar um pouco mais barato. Então a opção que a gente também manda é a quinoa. Inclusive a gente até tem um vídeo falando de como preparar a quinoa. A gente tem o arroz integral, que é R$1,75 o quilo, ele é bem mais barato. Olha só a comparação de preço, é 5 euros aqui, 7 euros a quinoa e R$1,75 um quilo de arroz. Olha só, mas a gente manda como opção as duas. Vale lembrar, Mari, que a gente fez no vídeo da quinoa, a gente fez a conta da quinoa. Dá para lucrar tranquilamente com quinoa, com arroz integral, para vocês não ficarem presos, que logicamente tem uma coisa mais cara que a outra, mas por isso que você faz faz um cardápio variado. Um equilíbrio aí. Um equilíbrio, mas você consegue também entregar a quinoa e ganhar com a quinoa mesmo. A gente está dizendo a diferença de preço,
Ah, isso aqui é tudo em euro, né? Verdade. É tudo em euro, gente, não é real, Não é real. Mas tem aí a mesma diferença que vocês encontram aí no real. O preço da quinoa com o preço do arroz. A gente sempre recebia, né, pessoal falando, gente, mas é difícil trabalhar com a quinoa. Não, a gente provou aí no vídeo que não é difícil trabalhar com ela. Não, você pode colocar a ela gente no tem seu cardápio. o valor do preço. Não, tem o preço de quinoa no Brasil e tranquilamente trabalhar com quinoa. Você também pode trabalhar com arroz branco. Não tem problema nenhum de você usar nas suas receitas saudáveis. O arroz branco tá R$ 1,64 o quilo. Você pode também colocar ele, não tem problema. Não tem muita diferença pro integral. Não tem diferença de preço do arroz normal com integral. Mas eu e a Mônica, a gente sempre dá preferência para trabalhar com o integral por causa das fibras e uma série de outras coisas mais. Mas aí a gente deixa ao critério de vocês o que vocês querem usar, tá bom? Opções de leguminosas, a gente aqui não tem tantas como vocês aí, mas aqui a gente trabalha com a lentilha. A lentilha, ela tá R$ 2,99 o quilo. A gente trabalha com grão de bico. A gente trabalha com esse feijão. Esse, na verdade, ele tá R$ 2,19, meio quilo, mas ele é porque ele é uma seleção, ele é selecionado. Então, o normal tá R$ 1,99 o quilo. A gente usa bastante feijão branco aqui. E ele tá R$ 3,39 o quilo. E para quem quer também feijão branco de uma seleção especial, ele é um pouquinho mais caro, ele tá R$ 2,19 meio quilo. Sabe, Mike, assim, na verdade, assim, ele é uma categoria extra, que ele é um pouco mais selecionado. A gente amou a embalagem dele, né? Olha como a embalagem faz uma diferença, né? Uma embalagem assim, do que um saquinho assim. Mas é o feijão só. Mas é o dobro do preço. Ele é R$2,19 meio quilo. Então ele sai a R$4,20, R$4,40 o quilo. Contra R$1,99 o quilo do outro. É mais que o dobro. Tanto na elaboração do café da manhã, dos lanches, ou até mesmo das sobremesas, dos doces, a gente não vai utilizar nada de farinha branca, tá? Essa parte aqui do mercado, vocês não olham, vocês não vão comprar. Nem a integral, né, Mari? Nem a integral, a gente não usa a integral, tá? A gente passou realmente para outros tipos de farinha. Vocês podem ter certeza que vocês vão lucrar muito bem. Ó, uma das farinhas que a gente usa de amêndoas, aqui o quilo da farinha de amêndoas sai €29. Depois você coloca nos comentários quanto vocês pagam na farinha de amêndoas aí no Brasil e diz a cidade de vocês. Uma coisa que a gente usa muito é as lâminas de amêndoas que a gente coloca no nosso arroz. Amêndoas crocantes também, bem legal pra gente usar em arroz, outros tipos de prato. Frutos secos é algo que você também vai trabalhar. Na verdade, a gente trabalha com eles, mas o que a gente faz? A gente compra, faz um mix porcionado com o que o cliente necessita. Então você vai perceber que quando você olha o quilo, você se assusta, mas quando você porciona para entregar o que o cliente precisa, você vai ver que você vai lucrar muito bem. A gente tem uma gama de azeite grande, mas esse mercado aqui, ele é um supermercado pequeno, né? Então ele não tem essa gama toda de azeite, mas a gente nos supermercados aqui tem muito tipo de azeite pra gente escolher. E azeite acaba aqui sendo uma coisa que não tão cara dentro de um salário mínimo daqui. Mas esse spray, que é super legal pra gente fazer, né, os cafés da manhã que a gente faz, se você calcular preço, ele sai a €9 o litro, contra um da mesma marca que sai a R$5,38 o litro. Então, assim, olha a diferença. Ah, aqui isso aqui é mais prático. É, mais prático, mas se você morasse sozinho e estivesse cozinhando pra você. Mas pra trabalhar, esse não acaba não sendo a melhor opção. Esse aqui com um pincelzinho, você faz a mesma coisa e economiza no litro absurdamente, tá? Então é uma gama de azeite muito legal e vocês têm que usar azeite na comida de vocês. Esquece óleo, isso tem diferença na comida do seu cliente, no sabor. E se você tá falando que tá cozinhando com azeite, é com azeite que você vai cozinhar. Então a gente ensina isso, a gente lucra com isso e você também vai lucrar. A gente sempre quando passa, né, nesses corredores que colocam 0 açúcar,
é tudo uma enganação, não é verdade. Ou seja, contém açúcar, né? A gente vê que não é uma verdade. Além do açúcar, tem as gorduras que são super prejudiciais. Mari, deixa só até aqui interessante. Esse daqui, né? Zero açúcar. E aí você vai falar, comprar pro seu filho porque é zero açúcar. A quantidade de gordura que é isso aqui, quando você pega atrás na tabela nutricional, a quantidade de gordura é absurda. Então, assim, quando a gente faz nosso produto, ele realmente é zero açúcar. Então, todos os nossos doces, brownie, bolinho de maçã, bolinho de banana, todos, ele é zero açúcar. Então, tipo, substituir essa porcaria, desculpa falar, mas que realmente seu cliente está sendo enganado. Exatamente. Além disso, além do açúcar que a gente não coloca, a gente não usa farinha branca. A farinha branca a gente totalmente retira das nossas receitas. Olha que interessante. A linha de zero açúcar é desse tamanho, tá? Aí quando vocês vêm vindo, aí começa, né? Com açúcar. Ali é zero açúcar de mentira, né? Mas tudo bem. Com açúcar. O corredor inteiro com açúcar. Aí vira pro lado aqui com açúcar. Olha a quantidade de coisas que tem pros nossos filhos. É só açúcar. É uma fileirazinha desse tamanho, ó. Se eu fizer com braço. E o resto inteiro, um corredor inteiro de açúcar. Então, quando você vê a opção de coisas que você pode substituir aí no seu cardápio de doces, que é uma coisa que, né, as crianças querem, as pessoas que fazem dieta querem, os que têm diabetes querem. Então, assim, olha só o mundo que você consegue substituir e vender. Isso é um mercado muito lucrativo, é o dos doces, tá? Quando a gente vem no mercado, a gente fica surpreendida com o contraste que a gente encontra nos corredores. Aqui a gente vê bolo e logo em seguida verdura. Vem os saudáveis. Salada, verdura, legumes cortados. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora a gente vai brincar um pouquinho de nomes. Calabacim, abobrinha. Calabacim é uma coisa que a abobrinha a gente usa bastante. Inúmeras receitas com calabacim, com abobrinha, perdão. E o quilo é R$1,15 o quilo, preço muito bom. Tomate é tomate, né, Mari? Tomate. Aqui tem alguma coisa? Ah, vem. Manzana, é porque ela que fala espanhol, então eu vou aqui brincar com vocês. Manzana. Maçã, né? Se chama nacarina, que pra gente é o pêssego. Mariana fala em espanhol, que ela fala muito bem espanhol. Como é o nome, Mônica? Melancia. Não, em espanhol. Sandia. Ah, isso aqui é fácil. Que tinha uma novela que melão. A gente passou aqui pelo supermercado pra gente ensinar um pouquinho vocês como lucrar mais com a comida saudável. Então, uma das dicas é escolher as coisas que estão no mercado com preço melhor. Às vezes você não vai conseguir, porque vai ter que diversificar, mas muitas vezes a gente consegue, porque como a gente falou no final do vídeo, a abóbora, dá para fazer 5 coisas com abóbora. Então, às vezes está na promoção, você dá para diversificar a abóbora de 5 maneiras diferentes e o cliente não percebe que está comendo abóbora toda semana, sabe? Outra coisa também, vocês trazerem lista do que vocês já tinham em casa da semana anterior, para conseguir não comprar duplicado. Porque se você fizer uma conta mensal, que a gente vai ensinar você o que você gastou no mês, vocês conseguem aí uma lista, né, Mari? Não ficar comprando coisa repetida. Coisa repetida você faz também, você estragar a coisa que você já tem. Então vamos supor, você comprou 2 quilos de cebola, mas você já tinha cebola em casa. Se você, sabe, se não lembrar, acaba apodrecendo. E não pode perder alimento. ainda mais nesse comecinho que a gente fala que qualquer detalhe, ele é muito bom para o seu lucro no final do mês. Ou seja, então se você já vem com uma lista pronta, se você já vem olhar o que tem de ofertas no mercado, isso ajuda muito. A fazer um menu semanal, Exatamente. Né? Então, assim, a gente deu aqui um pouquinho das coisas que a gente usa, diferencinha de preço, para vocês terem uma noção. A gente deu o nome de coisas que são em espanhol e aí em português, para vocês terem uma brincadeira que a gente fez. Então é isso.
em todos os seus produtos, mesmo que o quilo seja muito caro, não se assusta que dá para lucrar tranquilamente com comida saudável. Então a gente fica por aqui. Tchau. Até a próxima. A gente acabou de fazer esse vídeo no mercado para vocês terem uma noção aí de valores daqui, né? Aí a gente tem uma noção pela internet dos valores daí. Então a gente fala assim, cara, não se apegue, que aqui é euro e aí é real. Porque basicamente em relação... Existem algumas diferenças, a gente fez um levantamento da quinoa, por exemplo, a gente paga a quinoa aqui 5 euros, 5,50 euros, e aí na americanas.com tava R$30 o quilo, então basicamente dá a mesma coisa. Frango, a gente fez uma média, São Paulo e Rio tá aí na base entre 16 e 20 reais o filé de frango, então, e aqui tá 7 euros, que se a gente colocar para euro, dá R$35, quer dizer, então a gente paga mais caro aqui no frango. Então, uma diferença às vezes que vocês acham, né, em euro e real, então uma marmita que a gente cobra aqui de 6 a 7, tem de 6 euros, tem de 7,50, tem de 9, dependendo do que leva a comida, né, porque isso tem uma diferença. Cada comida tem um valor. Se eu boto peixe, se eu boto carne vermelha, o valor dessa comida aumenta. A gente aqui não tem um preço fixo para cada marmita, tá? Então... E até também porque se você também tem um cliente seu com a dieta personalizada, vai depender também do que ele precisa. Então a gente não tem assim um preço totalmente fixo. Então varia um pouco, e o que vai acontecer com você também. Vocês vão trabalhar com o preço, né, da média, que é o mínimo de vocês, e vocês vão variar um pouco aí na diferença do preço da carne vermelha, do preço do peixe, né? Sempre dentro de um equilíbrio para vocês não terem, vocês terem lucro com qualidade e não ter para vocês terem cliente realmente, mas eu não quero que vocês vão naquele preço mais barato, porque vocês não vão ficar no mercado, porque vocês não conseguem entregar produto de qualidade, porque comida saudável, ela não é cara, mas existem produtos que você precisa trabalhar ali, que eles são um pouco mais caros que o cliente paga. Então, se você faz uma marmita muito barata, você consegue trabalhar com arroz e feijão. A gente tem umas empresas aqui que vendem comida que é, tipo, saudável, e aí a gente vê a montagem, né? E quando a gente vê a montagem, a gente fala, minha Nossa Senhora, é tanto arroz, e aí vem ali, né, em cima ali vem 100 gramas de carne, 100 gramas de vegetais, quer dizer, ela enche a coisa de arroz para dizer ali pro cliente que vem muito, e ali, tipo, é uma mentira que tá simplesmente enganando o cliente. O cliente está comendo 2 kg de arroz e 100 gramas de... A Mari até foi comer lá. Eu fui pra provar, pra ver, assim, né? Quero ver que tipo de comida é. E ela não aprovei. Não aprovou, mas não porque é concorrência, sim porque tá errado, né? Não é porque é concorrência. E sim porque eu queria saber, porque como eles estavam oferecendo aquela comida como saudável, e eu realmente como muito, muito, muito saudável, a gente, mais ou menos, se a gente pegar ali, a gente sabe se a combinação tá legal. E ali eu achei meio que uma enganação do que eles estavam oferecendo ali. Então, assim, o que a gente fala, cobrar um preço que te permita manter a qualidade, um preço justo que te permita manter aí o equilíbrio para o seu cliente, não colocar demais o arroz porque é o mais barato, não colocar de menos a carne, não. Se você cobrando um preço justo, um preço que te possa facilitar ali, no valor que te permita você oferecer a qualidade ali para o seu cliente, perfeito. O que a gente não acha legal é você cobrar um preço muito alto porque falam que comida saudável é mais cara, e nem um preço muito barato para você ficar sempre ali competindo com o seu concorrente. Não, o seu concorrente é você mesma. Então, é você com o seu cliente. Você tem que ser muito honesta no que você está oferecendo, e ele paga o que ele realmente acha que vale a pena. E o cliente que come saudável, ele acha sempre que vale a pena. Ele tá vendo ali, né? Nesse mesmo local que vende comida saudável, a gente viu preparação de frango, de salmão e tal, que eles enchem tanto de molho, né? De molho shoyu ou aqueles outros molhos para dar gosto, né? Aquela carne, que, poxa, essa proteína passa a não ser saudável pela quantidade de sal que está sendo colocada.
né, ou molhos ali que são super calóricos e tira, aí dá um sabor danado, mas tiram o saudável do que tá ali na frase. E a gente acha errado. Porque ou você pede comida saudável, ou você vende comida comum. Que as pessoas sabem que estão comendo ali comida que sabe que não são feitas com azeite, que não sabe que você usa margarina. Aí sim, você não está enganando o cliente. Agora, você fala que é saudável e cozinha com margarina, não pode, gente. Trabalhar com integridade. Se você é transparente com o seu cliente, a gente sempre bate na mesma tecla. Seja transparente, trabalhe com integridade, cobre o preço justo, que o cliente... Na verdade, como que você vai conquistar o seu cliente? Com a verdade, né? Com a verdade. Simplesmente com a verdade. Eu não posso falar que cozinho com azeite e não cozinho. E aí, o que acontece? O azeite tem um preço. E a quantidade de azeite que a gente usa para cada cliente não é muita, porque dentro de uma dieta saudável, nada pode ser muito, né? Então, o seu cliente sabe que não tem que ser regado ali com azeite, ele tem que ser um equilíbrio, né? Porque quando você passa na Nutri fala assim, tantos gramas de azeite. Então, assim, a gente faz basicamente o que as nutricionistas mandam, e quando um cliente vem do nutricionista, a gente segue aquele cardápio. Mas a gente já sabe o que a nutricionista passa. Então, a gente faz exatamente o que elas falam. Até porque os nossos combos foi montado justamente por nutricionistas. Exato. Então, a gente faz exatamente o que elas mandam. E aí você não pode trocar ingredientes por mais baratos, achando que seu cliente não vai perceber. Ele vai, se ele entender, ele vai perceber. E além disso, ele busca resultado de alguma forma. E ele só vai ter o resultado se você entregar realmente com integridade o que você está prometendo. Então, cara, não entrega, não faz nada diferente do que você fala, porque é dessa forma que você vai conquistar os seus clientes. Exatamente. Então, o que a gente achou legal? A gente ir para o mercado, né? Ir para o supermercado, mostrar para vocês realmente que tem essa diferença, que nós trabalhamos, né? A gente trabalha com isso, então a gente sabe realmente que se lucra, né, com essa comida, sabendo assim, usando algumas dicas que a gente inclusive nós passamos ali, de vocês seguirem. E a gente faz exatamente isso que a Mari falou, a gente vê assim, se a gente tá com uma compra de lentilha em crua, né, com produtos crus, numa quantidade de uma semana, a gente sabe que a gente pode modificar a forma de usar de lentilha como se fosse um feijão, fazer uma salada de lentilha, fazer uma quinoa com lentilha, quer dizer, a gente hambúrguer com lentilha. Então, assim, a gente ensina algumas, né, modificações que faz, sim, você, com algumas mudanças, algumas coisas que você vai no mercado, vê o que você já tem, muda a preparação do que você já tem, muda a preparação, oferece de uma outra maneira para o seu cliente. Isso tudo são formas que você não vai, ter um gasto no mercado no final do mês, que às vezes você está lá, sobrou um monte de grão de bico. Tá, mas aí você fala assim, né? Eu vou usar esse grão de bico de uma outra forma, eu vejo na minha lista, na segunda-feira, no início do mês de abril eu fiz tal coisa. Então, tô chegando no final do mês, eu vou fazer tal coisa com esse grão de bico. Aí eu elimino a compra do grão de bico, eu elimino a compra da quinoa, eu vejo a quantidade de cebola que eu tenho, eu compro o necessário para aquela semana. Isso é tudo importante para você fazer no seu mês, assim, para não ter sobra para o mês seguinte, é um outro mês. Então, para a gente fechar a conta no mês, é importante que quando você está chegando no final, você veja o que você tem de sobra e use exatamente o que você tem para você ter o lucro real daquele mês, sabe? E o legal você economiza no mercado, diversifica a sua maneira, o seu preparo das suas marmitas e lucra. Olha só quanta coisa boa acontece em pequenas coisas, que você mesma, né, na sua organização ali, você pode buscar alternativas para lucrar. E por isso que a gente nunca misturou o que era de casa com o que era do trabalho, porque eu sei exatamente o que eu tenho nas caixas, né, aquelas caixas de... Qual essas caixas, né? Caixas organizadoras. Você mantém essas coisas na sua caixa, você enxerga o que você tem, e aí você vai ali organizando. Se você mistura com coisas de sua casa, por isso que a gente fala que
que a gente tem um curso que fala, né, que a gente fala como se organizar também dentro da cozinha da sua própria casa. É você não misturar o que é da sua casa com o que é com o que você trabalha, porque aí você tem uma noção exata do que você tem. Nas caixas dos organizadores é muito bom por isso, você enxerga. E aí você consegue visualizar o que você tem, o que você pode fazer na semana seguinte. E a gente costuma trabalhar de mês a mês pra gente encerrar o mês, lucrou tanto, né? Isso é bom. E com o tempo a gente foi verificando, porque no começo nós não tínhamos um pouco dessa, digamos, dessas alternativas, né? A gente queria fazer tudo sempre muito diferente, mas a gente não diversificava tanto com o que a gente tinha. Então a gente percebeu que isso gerava pra gente gastos, porque a gente queria comprar tudo novo, né? A gente comprou lentilha na semana passada, vamos comprar grão de bico. Do grão de bico a gente comprava. E assim a gente ia fazendo e acabava que ficava coisas paradas. A gente comprava novo, ficava metade do pacote, era um pouco meio de desorganização, um pouco de falta de experiência. E com o tempo, ainda bem que a gente começou a ver os erros, né, que a gente cometia e que talvez a gente não lucrava tanto como se poderia. Como se pode. Exatamente. Então, fica de olho no que você tem em casa antes de ir no mercado. Então, uma lista antes de ir no mercado, ela já é importante quando você vai fazer as compras da sua casa particular. Quando você trabalha com isso, é mais importante ainda, porque senão você compra coisa que não necessita, tá? E isso não pode acontecer, porque tem coisas que estragam, tem coisas que não estragam. E o que estragam é dinheiro jogado fora. Então, e aí que é o legal do congelado. Geralmente o congelado, ele faz você não ter essas perdas. Isso. Mas assim, como tem produtos que sobram, que você não congela, então você consegue aí jogar. Os que não perdem, que não são produtos perecíveis, você pode reutilizar. E os que na verdade possa ser que sobra, você congela. Então assim, os produtos que não apodrecem, você vai lá, reutiliza. E agora, alho e cebola. Tem muita gente que comete o erro de deixar o alho e a cebola guardado. Ou na gaveta da geladeira, tem gente que deixa fora da geladeira, enfim. O que a gente sempre faz e o que a gente sempre indica para nossas alunas é descasca todo o alho e a cebola que você comprou para aquela semana, já deixa ele cortadinho, batido, eles ali, regadinho com um pouquinho de azeite e geladeira. Isso vai te facilitar a vida no dia de você cozinhar. Você vai economizar um tempo enorme não tendo que descascar alho e cebola para você cortar. E fora que você não vai deixar apodrecer esses produtos, porque se você deixa de uma semana para outra alho, dependendo de como tá ali, ele apodrece. A casca fica seca, se tiver contato com alguma coisa úmida, você pega. Não tem necessidade de você deixar apodrecer ali. Outra coisa também é cheiro verde, cebolinha, tudo você pode congelar, deixar congelado, né? Você higieniza e deixa em bolsinhos separados e você sempre usa salsa, cebolinha e ali tá congelado e você também não perde, porque dá trabalho ali da primeira vez que você faz para picar tudo, mas já fica aí por uma semana inteira você... Além de não perder o tempo que vocês acabam economizando, que tempo vale muito dinheiro, a gente sabe que o tempo que você está ali, além do tempo que você economiza, você não perde dinheiro. Então você ganha, na verdade, das duas formas. Isso. Eu acho que é isso. Então, o que a gente quis passar para vocês num dia de mercado é isso. Vai com lista, não vai sem lista, verifica o que você tem em casa para você aproveitar. Outra coisa, não pensem, porque as coisas estão muito caras, eu não vou lucrar. Porque vocês ganham em euro e nós em real. Não, a gente quis trazer aqui, provar para vocês que mesmo em real, a gente tem sim preços totalmente diferentes e que são, se a gente for observar, se igualam aí o de vocês. Ou seja, a gente sabe que sim, dá para trabalhar e lucrar com as marmitas saudáveis. E em relação a lucro, o Brasil se lucra mais em comida por unidade do que aqui.
Então, vocês fiquem tranquilos que a marmita é um produto lucrativo e que vocês vão ganhar. E o que a gente ensina, na verdade, é vocês a entenderem que não é só uma marmita, a gente serve todo tipo de comida para o nosso cliente e aos poucos aí vocês que seguem a gente vão ver que a gente tem uma empresa de comida saudável e que a gente entrega desde o café da manhã à janta. Isso. E por hoje é só, amiga. Hoje a gente vai ficando por aqui, né? Toda segunda-feira tem vídeo novo no YouTube. No Instagram segue a gente Moni Mari Gastronomia. YouTube e Facebook é Moni Mari. Segue a gente lá para mais dicas.